amigos, é com muita alegria que nos recebemos de novo aqui no ambiente virtual da Casa de Francisco e hoje a gente vai ter a felicidade de ouvir a Cristina Taveira falar pra gente do tema Onde Estava Sua Fé. Ela é do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque. Então, para a gente dar início à ambientação, vai ser lida uma página que está no livro Reformador, de Chico Xavier por Emmanuel, e se intitula Não Bastará Dizer. Não bastará clamar Senhor, Senhor, para atravessarmos vitoriosamente as portas da iluminação espiritual para a vida eterna. Muitos chamam pela proteção do Mestre em lágrimas de amargurosa compulsão, mas não lhe aceitam os desígnios salvadores. Esperam pelo benfeitor divino à maneira de crianças caprichosas, tocadas de viciosas exigências. Muitos apelam para Jesus, reclamando-lhe socorro e assistência, declarando-se extenuados pelas pequenas lutas que lhe couberam no mundo. Entretanto, são cegos para os fardos pesados que os vizinhos suportam heroicamente e incapazes de oferecer as mais leves migalhas de cooperação ao próximo sofredor. Muitos repetem o nome do amigo celeste, não para materializar-lhe os princípios sublimes no mundo, mas para conquistarem destacado lugar no banquete da dominação humana. Muitos se reportam ao Mestre da Cruz, rogando-lhe refúgio entre os anjos. Todavia, conservam-se em plena fuga ao serviço que o céu lhes conferiu, entre as criaturas na terra, para soerguimento da humanidade. O problema da redenção não está situado em nossos lábios, mas, acima de tudo, em nosso coração e em nossos braços, que devemos mobilizar a serviço dos outros e em favor de nós mesmos. Apliquemo-nos, pois, à ação permanente do bem, e convictos de que a cada um será dado segundo as suas obras, procuremos a nossa posição de servidores no abençoado campo do Espiritismo, que nos oferece recursos sublimes à sementeira de nossa felicidade imortal. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e em nome da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, pelas dádivas que recebemos e muitas das vezes nem nos damos conta. Obrigada, Mestre, pelo alimento em nossa mesa, pelo alimento espiritual que recebemos nessa casa de oração. E pedimos que envolva a nossa cidade, nosso planeta, nosso orbe terrestre. Envolva ainda, Senhor, a querida Cristina, que fará a palestra de hoje. Permanece em nossos corações agora e sempre. Que assim seja. Olá, queridos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. É uma alegria estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, né? Não estamos fisicamente juntos, mas posso me sentir lá na sala do Grupo Espírita com vocês, me assistindo, com todo o carinho que vocês me recebem lá. E é com muita alegria e muita gratidão no coração que eu registro aqui meu muito obrigada à Marta, que sempre me incentiva a estudar mais, a aprofundar e a divulgar os ensinamentos, o que a gente estuda, né, para apresentar quando vamos fazer uma palestra. O tema de hoje, meus queridos, é onde está a tua fé? Essa pergunta, ela faz parte do Evangelho de Lucas, mas a gente vai encontrar uma pergunta semelhante nos evangelhos de Mateus e de Marcos também. Essa frase, segundo Lucas, Jesus utiliza após acalmar uma tempestade, né, no lago de Genezaré, e depois de acalmar essa tempestade, quando vê o susto, o medo dos apóstolos, ele pergunta: onde está a tua fé? E nós vamos então refletir um pouco sobre essa afirmativa de Jesus, quando Jesus pontua nos 3 evangelhos vamos dizer assim, a fraqueza, quase a ausência de fé
daqueles discípulos tão próximos do nosso mestre que estavam com ele naquela barca. E aí eu vou ler para vocês a passagem de Lucas, né, porque é de onde eu tirei a frase. Aliás, o estudo foi sugerido pela Marta, né? E diz assim, Marcos nos diz assim, Lucas diz assim, é o capítulo 8, os versículos de 22 a 25. Diz Lucas: E sucedeu num dos dias que ele entrou num barco, e também seus discípulos, e lhes disse: Atravessemos para o outro lado do lago. E fizeram-se ao mar. Aí eu abro um parêntese para dizer que o lago de Genezaré é um lago muito grande, parece mesmo um mar. Por isso que Lucas registra aqui: fizeram-se ao mar, também conhecido como o Mar da Galileia, né? E aí continua Lucas. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu e desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando cheios de água os barcos e corriam perigo. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Comandante, comandante, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água. Cessaram e veio a calmaria. Disse-lhes, porém: Onde está a tua fé? Temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Então, quem é este que ordena aos ventos e à água e lhes obedecem? Isso é a tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. E como toda passagem de Jesus, nós sabemos, né, que ela é muito rica em simbologia e ensinamento. E é necessário a gente ler com muita calma, né? Ler com calma e interpretar, procurar analisar cada ângulo da narrativa, né? Cada elemento da narrativa. Mas, como eu falei antes, que existe esse relato em Marcos e Mateus, vamos ver como é que eles encerram. Porque a narrativa de Jesus entrar no barco, convidar os apóstolos para atravessarem o mar para o outro lado do lago, é semelhante, né? Só que Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 a 41, ele registra a seguinte pergunta de Jesus ao final da passagem: Ainda não tens fé? Aí Jesus já vislumbrando, segundo Marcos, que eles ainda não tinham a fé. E Mateus, no capítulo 8, versículos 23 a 27, nos revela uma outra observação do mestre, parecida. Diz o seguinte: depois de acalmar a tempestade, acalmar o vento, Jesus diz o seguinte: Por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Também essas duas traduções estão no Evangelho no Novo Testamento, na tradução de Haroldo Dutra Dias. E aí a gente observa que não importa o evangelista, né? Todos eles trazem a mesma narrativa e todos os três registram essa observação de Jesus pontuando a questão da fraqueza e até da ausência da fé daqueles discípulos bem próximos dele, né? Agora, é importante a gente observar, interessante a gente observar, que todos três dizem que Jesus entrou no barco, né? Então a gente vê a iniciativa de Jesus de entrar no barco. Ele não manda: entrem no barco e atravessem o lago. Não, ele entra e convida os discípulos para, com ele, atravessarem um barco. Fica claro para nós que eles não estariam sozinhos naquela travessia, né? Não deveriam temer nada, uma vez que o mestre estava com eles. E lembrando, fazendo uma analogia para o nosso tempo, que é isso que importa para a gente, porque o evangelho, do jeito que está escrito, a gente conhece. Mas como aplicá-lo à nossa vida? É isso que importa, né? Como que nós vamos utilizar os ensinamentos do nosso mestre na nossa vida. Então, da mesma forma que Jesus entra no barco e convida os discípulos a atravessarem para o outro lado do lago com ele, na nossa vida é assim também. Quando a gente encarna, né, ou em qualquer situação da nossa vida,
nós estamos na companhia do nosso Mestre Jesus, uma vez que ele disse que nunca nos abandonaria, né? Então, da mesma forma que Jesus entra no barco para, com os discípulos, atravessar aquele lago do tamanho de um mar, ele entra também em nossas vidas e nós nunca fazemos as nossas travessias sozinhos, nunca, nunca, nunca. Nunca estamos sozinhos. Quando a gente encarna, nós temos uma missão espiritual. Nós trazemos planejamentos que a gente deve cumprir, né? Nós sabemos que estamos encarnados num planeta de provas e expiações. E sabemos que o período que existe entre as encarnações, a gente chama de erraticidade, e nesses períodos em que a gente está desencarnado, a gente fica no plano espiritual estudando, aprendendo, sendo orientado, vendo no que a gente se equivocou nas outras encarnações. Então, a cada encarnação, nós trazemos como se fosse assim uma carta náutica, né? Como é que nós vamos cruzar esse mar dessa encarnação? E viemos, então, com objetivos definidos. Temos que vencer tal defeito, temos que expiar tal falta, tal equívoco, né? Vem tudo já planejado para nós. E nesse momento da encarnação, nós trazemos também em nossa bagagem espiritual a fé que vai nos auxiliar a cruzar esses mares da nossa vida, né? Lembrando que Jesus disse: "Não vos abandonarei". Então a gente vem com essa informação, mas muitas vezes mergulhados no corpo de carne, nós nos esquecemos de tudo isso que a gente aprendeu, vamos dizer assim, que a gente trouxe para essa encarnação. É importante também a gente lembrar que quando a gente encarna, quando Jesus nos convida, vamos atravessar para o outro lado, há aí embutido uma proposta para que a gente reveja comportamentos equivocados e atitudes errôneas que a gente tomou de outra vez. Então, vamos atravessar para o outro lado desse lago, né? Vamos lembrar agora do evangelista Lucas. A gente sabe que ele foi um médico, né? Tanto que o dia dele, dia de São Lucas, é o dia do médico. Ele foi médico e, segundo alguns autores, ele foi um médico de bordo, desses médicos que estão nos navios, né? Socorrendo quem fica doente. E nessa passagem, especificamente, na tradução de Haroldo Dutra, Lucas se refere ao nosso mestre Jesus não como mestre, não como amigo, não como rabi ou rabino, né, que é mestre na língua deles lá, mas ele chama Jesus de comandante, né? Ele diz que os apóstolos foram lá perto despertar Jesus e o chamaram comandante, comandante, ajuda-nos porque perecemos. Comandante, na linguagem náutica, né, na linguagem da marinha, é o maior mandatário de um navio. É aquele que guia o navio, que diz vai para lá, vai para cá, desvia daqui, desvia dali. Comandante, então, é o que determina o rumo que o navio deve tomar. Então, Lucas se refere a Jesus como comandante. E, continuando nesse entendimento, nessa interpretação da linguagem náutica, a gente vai ver que Marcos se refere ao local onde Jesus estava como a popa do barco. E a popa do barco é a parte de trás, a proa é a frente e a popa é atrás, é a parte de trás. E Marcos diz mais, diz que Jesus está na popa do barco, dormindo sobre a almofada. Sendo a popa a parte de trás, é como se nós também, na nossa vida, deixássemos muitas vezes o Mestre Jesus, os seus ensinamentos, a fé que ele nos prega, deixássemos na parte de trás de nossas vidas, né? E como os discípulos de Jesus estavam preocupados talvez em pescar, talvez em cuidar da navegação daquele barco, esqueceram de Jesus lá atrás, nós também, na nossa vida de encarnados,
muitas vezes distraídos com as coisas do mundo, nós esquecemos esse nosso bom pastor adormecido no fundo do barco das nossas vidas. E nós podemos também entender essa almofada a qual Marcos se refere, Jesus dormia sobre uma almofada, essa almofada como sendo os gozos da nossa vida material, as distrações da vida material, as preocupações da vida material, né? E essa assim, e sobretudo, ele estava adormecido, é como se fosse uma negligência nossa com as questões espirituais da vida, né? Que são as questões essenciais da nossa vida. Muitas vezes envolvidos nas questões materiais, da sobrevivência, dos cuidados, da família, de tantos compromissos que a gente acaba negligenciando as coisas espirituais, o nosso espírito imortal, né? Observemos que, assim como aqueles discípulos lá no Lago de Genezaré, nós também deixamos muitas vezes Jesus e a fé na parte de trás da nossa vida, nos esquecidos dele que é a coisa mais importante da nossa vida, são os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Nos preocupando muito mais com a navegação do que com a orientação que a gente precisa dar para esse barco das nossas vidas. Porém, assim como Lucas, Marcos e Mateus nos falam de uma tempestade, nas nossas vidas também, porém, um dia rugem as tempestades, vêm os ventos a nos atordoar, o mar da vida parece que vai nos afogar. Aquela água daquele mar revolto começa a entrar no barco das nossas vidas e a gente muitas vezes tem certeza que vamos sossobrar, que nós não vamos sobreviver às tempestades, né? E começa o barco a fazer água, a gente jura que vai sossobrar, e aí, nesse momento, meus amigos, a gente corre para chamar, para acordar o Mestre Jesus. Nós chamamos, Senhor, Senhor, ajuda-nos, porque acho que vou afundar, né? Tem até a música da Igreja Católica, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá, né? E ele virá nos socorrer, porque ele mesmo disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, no momento que a gente busca o nosso Mestre Jesus, ele vem. A gente clama pelo Mestre Jesus e ele vem, porque ele vê que é uma ovelha que está meio perdida, né? Ele virá em nosso socorro, sim. E nesses momentos de grandes dificuldades, de grandes dores, de grandes perplexidades que nos afetam, nós vamos despertar para a necessidade, às vezes esquecida, da gente fortalecer em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Nós vamos despertar, vamos lembrar daquela necessidade urgente da reforma íntima que a gente precisa fazer para nos melhorar a cada um. No momento da dificuldade é que a gente se liga nisso aí. Nós vamos nos ligar nesse momento da necessidade do aperfeiçoamento da nossa sintonia espiritual, tanto com Jesus quanto com seus prepostos, que são os nossos amigos espirituais, né? Então, nesse momento, a gente vai chamar por Jesus, nós vamos clamar por ele, que ele nos ajude, né? E ele certamente virá. Ele virá, e assim como no relato de Marcos, ele dirá para os ventos e para as águas agitadas: silencia, cala-te. E os ventos cessarão e virá a calmaria. A calmaria vai chegar outra vez, né? E aí nós vamos ficar bem, nós vamos agradecer, mas nós ouviremos certamente a pergunta desse mestre de amor, essa pergunta que não pode calar: onde está a tua fé? Porque nós sabemos de todas essas coisas, mas não conseguimos perseverar nessa fé, né? Porque Jesus vai dizer para a tempestade: cala-te, silencia e tudo vai se acalmar, né? O que são essas tempestades, meus irmãos? O que são esses ventos? O que são
essas águas que entram no mar, no barco da nossa vida, ameaçando afundar esse barco. Que serão? São as circunstâncias da vida, as dificuldades, os obstáculos, os acontecimentos que são normais para pessoas que estão encarnadas num planeta de provas e expiações como nós, né? Nós só cresceremos vencendo as tempestades, vencendo os desafios, porque vejam bem, nos momentos em que está tudo bem, que nós estamos em paz com a nossa família, que nós temos saúde, que nós temos o pleno emprego, nossos filhos estão bem, bem casados, bem resolvidos, não há o que se provar. No momento da felicidade, não há o que se provar. Não tem como provar se a gente tem fé. E nesse momento a gente agradece, é tudo muito bom. As provas da nossa fé, da nossa fortaleza, da nossa confiança em Deus só vão aparecer no momento da dificuldade. E nós estamos na Terra para isso. Então, por isso eu digo que são circunstâncias, acontecimentos dolorosos normais num planeta de provas e expiações, né? As dores, as decepções, as doenças, as separações dolorosas, muitas vezes a despedida de entes queridos, né? Muitas vezes pela desencarnação, muitas vezes pela mudança, as encruzilhadas da vida. Quantas vezes, meus amigos, estivemos sem saber para que lado ir? Faço isso ou faço aquilo? Mudo de emprego ou não mudo? Mudo de casa, não mudo? Mudo de cidade? Tudo isso faz parte do nosso aprendizado nesse mundo de provas e expiações, né? Esses acontecimentos, eles chegam na nossa vida, mas nunca estamos preparados para eles. Mas eles chegam no momento inesperado, né? E nós temos, então, um momento do aprendizado. E eles têm um objetivo precípuo de fazer com que nos aprimoremos, que nos aperfeiçoemos, que nós cresçamos, né? E nesse momento, e que a gente cresça, que a gente seja mais forte, mais resiliente, mais resistente, né? Então, os acontecimentos é que vão nos burilar, é que vão aperfeiçoar esse nosso espírito imortal, né? E a fé inabalável, então, seria e será e é o colete salva-vidas para que a gente possa vencer as tempestades dessa vida, né? E onde está esse colete salva-vidas, né? Quando a gente vai viajar de avião, quando a gente vai viajar de navio, ou mesmo quando a gente vai pegar a barca Rio-Niterói, ou fazer um passeio de barco, mesmo assim, sair do continente para ir para Ilha Grande, por exemplo, a gente entra naqueles barquinhos e imediatamente a tripulação vai nos mostrar onde está, onde estão os coletes salva-vidas e como a gente deve utilizá-los, né? E o barco só sai, o avião só levanta voo no momento que eles acabam de dar aquela instrução, né? Não é diferente conosco. Quando a gente está planejando a nossa encarnação, tudo nos é explicado, né? Que a fé é que vai nos auxiliar a vencer, a fé fortalecida pelas orações, né? Nós somos, tudo isso é explicado para nós. Porém, quando a gente mergulha no corpo de carne e com o véu do esquecimento, a gente muitas vezes esquece do essencial e na hora das tempestades a gente se desespera, a gente se amedronta, a gente se apavora e corre chamando o nosso Mestre Jesus. Quando a gente está encarnado, a gente chega aqui na Terra, nós vamos certamente viver alguma religião, alguma escola religiosa, nós vamos estudar os ensinamentos do Mestre Jesus, rever, né? Porque quando estamos na erradicidade, estamos estudando tudo que Jesus nos ensinou, né? E quando a gente está aqui na Terra, na escola religiosa que a gente escolheu, na religião que a gente escolheu, vamos relembrar os ensinos de Jesus e vamos também ver o Evangelho, vamos poder trabalhar no bem, vamos ter muitas informações, principalmente no Espiritismo, muitas informações a respeito de como devemos conduzir a nossa vida de encarnados, né? Nós temos isso, sim. Isso tudo nos é dado. Mas, na hora mesmo que a tempestade desaba, a gente fica meio perdido. Muitos de nós se esquecem
desse colete salva-vidas, desse bote salva-vidas, que é a nossa fé. Nesses momentos, torna-se necessário, aquela turbulência e aquela tempestade, nesses momentos, torna-se necessário a gente calar as falsas vozes de que nos fala Emmanuel no livro Levantar e Seguir. Esse livro, Emmanuel nos traz pela psicografia de Chico Xavier. E ele diz o seguinte, que é necessário calar essas falsas vozes que nos atordoam, né? Diz o seguinte, é necessário olvidar as insinuações da ignorância e das trevas, né? Da crueldade e da má-fé, que nos enrijecem o sentimento, né? A gente fica paralisado, apavorado, sem fé, sem coragem, sem confiança. E de coração unido à vontade do nosso Mestre Jesus, vendo a vida por seus olhos, ouvindo nossos irmãos através de seus ouvidos, estaremos realmente habituados à posição de intérprete do seu infinito amor, em qualquer parte. Então, nos momentos de apavoramento, é necessário que a gente cale essas vozes, que são como se fossem terroristas. Não vai dar certo, você não vai conseguir, desista. É necessário a gente calar essas vozes e nos unir ao nosso Mestre Jesus. E ver com os olhos dele e ouvir com os ouvidos dele. E ter a certeza que ele está no comando, lá na proa da nossa vida, comandando esse barco da nossa vida. E aí eu sempre gosto de conceituar algumas coisas e vim conceituar, então, por exemplo, as virtudes adquiridas, que nós temos virtudes adquiridas, e como o nome diz, adquiridas, são que a gente aprende, né? Que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E as principais delas são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Elas são virtudes adquiridas e também denominadas cardeais, querendo dizer principais ou fundamentais, porque delas derivam muitas outras virtudes, como a paciência, a brandura, a tolerância. Elas derivam, são virtudes que a gente vai adquirindo ao longo das existências e que vão derivando em outras. Mas, além dessas virtudes, nós temos outras, que são as virtudes infusas. As virtudes infusas, que são a fé, a esperança e a caridade, são chamadas de infusas. Elas não são adquiridas, elas são infusas porque são dons que Deus infunde no momento da criação de cada um de nós. Então, nós nascemos com essas virtudes e são virtudes que nos inclinam à prática do bem, e apesar da gente nascer com elas, elas são chamadas virtudes infusas ou teologais, que quer dizer de natureza divina, porque Deus coloca em nós, e os dons infusos são dons naturais. A gente nasce com eles, mas, mesmo nascendo com eles, nós precisamos desenvolver, robustecer, fortalecer essas virtudes em nós. E é por isso que Jesus pergunta aos discípulos assustados: onde está a tua fé? Ainda não tendes fé? Homens de pouca fé. Né? Então, essas virtudes que Deus coloca na gente, nós não precisamos descobrir em lugar nenhum, porque elas estão dentro de nós. É preciso que a gente dê o start nelas, né? Coloque-as em ação. Né? Precisamos, então, exercitar essas virtudes para robustecê-la. Ainda conceituando, eu vi em Hebreus, no capítulo 11, versículos de 1 a 3, a seguinte definição. Pode ser que uns dizem que Paulo escreveu aos Hebreus, outros dizem que não é de autoria de Paulo, mas não importa. Está no Novo Testamento e diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. E diz o seguinte: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, em Hebreus, a gente vê essa definição da fé na certeza das coisas que a gente não vê.
né, das coisas que se esperam. E aí ele diz que os antigos obtiveram a certeza de que tudo foi criado pela palavra de Deus e que o visível veio das coisas que não se vê, das coisas que não aparecem, né? E folheando o Evangelho, a gente vai encontrar muitos outros registros sobre a fé. Porque Hebreus está no Novo Testamento, mas folheando o Novo Testamento, a gente vai encontrar várias passagens que falam da fé, né? E nós vamos ver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é capaz de mover as montanhas, né? Nós vamos ver a fé que cura diversas doenças do corpo e da alma. Nós vamos ver a fé que dá visão aos cegos, que faz o coxo caminhar. A fé que traz as pessoas de volta para a vida. Nós vamos ver a fé que transforma as pessoas, a fé que salva, a fé que redime em várias passagens do Novo Testamento. E nós vamos ver diversas vezes a advertência de Jesus, depois de curar alguém, né? Ele dizia: vá e não peques mais, né? Vai e não peques mais. Como quem diz, cuida da tua fé, não abandones mais a tua fé, né? Vá e não peques mais. E dizia mais, ele dizia, a tua fé te salvou, né? A tua fé te salvou, nos dizendo, no momento em que você se ligou a mim, que você acreditou em mim, a tua fé te salvou. Então, quando a gente se liga no nosso Mestre Jesus, quando a gente entra em sintonia com ele, nós colocamos em movimento toda a nossa confiança, toda a nossa certeza de que ele nos socorrerá. Então, ele diz: tua fé te salvou. Né? Na verdade, a nossa fé se une ao poder de Jesus e a gente vai alcançar o que poderíamos chamar de milagres. Né? Mas por que será, meus irmãos, que é tão difícil a gente perseverar na fé? Porque a fé, na verdade, é a gente esperar por coisas que ainda estão por vir. E esperar pelo que é incerto é muito difícil. É muito difícil a gente esperar. E nós somos assim, como crianças mimadas, né? Nós queremos que tudo aconteça a tempo e a hora, e que aconteça e que a resposta venha de acordo com o nosso desejo, não do que é necessário para nós. Então, é muito difícil a gente manter a fé num momento de expectativa, num momento de doença, num momento de incerteza. É muito difícil. Mas a gente não pode desistir, né? Porque essa fé é a certeza que nós temos no momento da tribulação. É a única coisa que a gente tem, né? É a fé, é a confiança no cuidado de Deus para conosco, no cuidado de Jesus para conosco, no cuidado dos bons espíritos que são os prepostos de Deus para conosco, né? Aquele que tem uma fé vigorosa, uma fé que não se abate, ele suporta as vicissitudes da vida, né? E continua caminhando, como diz Paulo também aos Hebreus, levantando as mãos cansadas e continuando a caminhar, ainda que cambaleante, com os joelhos desconjuntados. Né? Então, a fé que nos faz continuar caminhando e indo adiante. Né? E nos ensina também, ainda falando dos conceitos, eu trouxe aqui para vocês, para a conversa, Emmanuel traz uma conceituação no Consolador, também pela psicografia de Chico Xavier, em que ele diz o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou a fé religiosa, né? Então, a fé é essa certeza que ultrapassa a fé religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina na nossa personalidade. Então, ele chama a atenção para nós dessa fé que nos dá a certeza que Deus está agindo em nós, né? E diz assim, que nós não vamos mais dizer eu creio, e sim eu sei, com todos os valores da razão tocadas pela luz do sentimento. E continua Emmanuel dizendo o seguinte: essa fé ela não pode se estagnar diante de qualquer circunstância.
nenhuma circunstância, nem mesmo diante da dor e de acontecimentos muito dolorosos. É aí mesmo que ela deve ser trabalhada, nos iluminando o espírito imortal, traduzindo a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e desafios com a luz divina no coração. E ela significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se em mim segundo a tua vontade. E aí nesse momento eu me recordei de Maria Santíssima, no momento da anunciação, quando é falado para ela que ela daria luz ao Messias. Ela era uma moça solteira há 2000 anos atrás. Imagina que ela teve uma dimensão de todos os problemas que ela teria. Mas ela, como ela diz, a confiança dela em Deus era tamanha que ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se faça em mim segundo a sua vontade. Então, Emmanuel nos traz essa fé que nos dá a certeza absoluta que nada nos acontece fora da vontade do nosso Pai Celestial. Assim como a gente faz o Pai Nosso, em que a gente diz: seja feita a tua vontade. Mas na hora que o acontecimento difícil vem, a gente se apavora, né? A gente se apavora e acontece como aconteceu no barco lá no Lago de Genezaré. Continuando nossa reflexão, a gente vai ver as histórias mais antigas. Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vai ver Abraão levando o filho para ser sacrificado, atendendo ao mandamento de Deus, né? Ele vai, Deus manda, ele vai. Nós vamos ver também uma outra parte que eu me lembrei agora, do centurião, que vai procurar Jesus, porque está com um servo doente em casa, e Jesus se dispõe a ir na casa dele. Ele diz: Senhor, não sou digno que entreis em minha casa. E Jesus cura o servo dele à distância, né? E tantas outras histórias de Doutor Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, mas muitas histórias mesmo. E aí eu trouxe para conversar aqui com vocês uma história de fé que salva, que é a história que é trazida pela tradição como se fosse a ressurreição de Lázaro. A gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Mas está no Evangelho de João, capítulo 11, de 1 a 44, um relato de Lázaro, Marta e Maria, essa família amiga de Jesus, desde os tempos de infância, de mocidade, era uma família muito amiga de Jesus. E nos conta João que Jesus estava pregando ali próximo da Betânia, onde vivia essa família, e esse amigo dele, Lázaro, fica gravemente doente, né? Fica gravemente doente, e as irmãs, então, vão procurar Jesus para que ele possa tratar de Lázaro. E Jesus estava pregando lá, ocupado. Ele diz o seguinte: não vou agora, porque essa doença de Lázaro não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. E continua a pregar e as irmãs voltam para casa. Jesus fica lá com os discípulos, pregando num e no outro local, até que passam-se alguns dias e Jesus diz para os discípulos: vamos para Galiléia, vamos voltar para a Judéia. Né? E os discípulos, muito assustados, eles dizem: não, Senhor, não vamos não, porque Jesus já estava sendo perseguido pelos senhores da lei, pelos doutores da lei, já estava próximo a Jesus ser preso e passar tudo que ele passou. E os discípulos falam: não vamos para a Judéia, não, está muito perigoso lá. Mas aí Jesus fala: não, porque Lázaro adormeceu e eu preciso ir despertá-lo. E os discípulos ainda ficam meio na dúvida, mas Jesus fala assim: Lázaro morreu. E ele diz o seguinte: Lázaro morreu e me alegro que eu não estivesse lá para que creiais. Todavia, vamos até lá. Está em Haroldo Dutra diz também no Novo Testamento. Ao chegar em Betânia, onde vivia essa família tão amiga de Jesus, Lázaro já estava morto e sepultado fazia 4 dias.
E chega lá, encontra as irmãs inconsoláveis, chorando muito, Marta e Maria, e acompanhadas de parentes e amigos, porque lá havia a tradição de, mesmo depois de sepultar a pessoa que tivesse morrido, ainda iam às visitas, consolar, levar conforto para a família enlutada. E quando Jesus chega lá com seus discípulos, as irmãs estão acompanhadas de muitos amigos, muitas pessoas estavam lá. E quando Jesus chega, percebe as duas muito chorosas, muito inconsoláveis, muito tristes, choravam muito. E Marta diz para Jesus: Senhor, Senhor, temos certeza que se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E ao ver aquelas amigas tão tristes, Jesus chora com elas. As pessoas que estavam ali presentes, vendo Jesus chorar, observam. Olha como Jesus amava Lázaro, está chorando a sua morte. Nós sabemos que Jesus não estaria chorando a morte de Lázaro. Estava chorando ao ver a tristeza das irmãs, né? Suas amigas. E compadecido, sentindo a dor delas, ele chora junto com elas. E diz para elas: leve-me lá onde está meu amigo sepultado. Lembrando, pessoal, que Marta falou para ele: Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Vocês vejam a fé de Marta no poder de Jesus, né? Então, essa fé que ela expressa nesse momento, ela faz uma sintonia com o Mestre Jesus. E Jesus diz para quem estava lá: tirem aquela pedra que tampa o sepulcro de Lázaro. E eles dizem: mas ele já está cheirando mal, já está enterrado há 4 dias. Jesus insiste e manda o povo tirar aquela pedra. E eles vão lá e tiram. E é interessante que está passando atualmente uma novela Jesus, conta a vida, os milagres e a morte de Jesus, está passando na TV Record, está reprisando, né? E semana passada passou esse episódio de Lázaro. E eles colocaram o ator dentro da gruta que serve de sepulcro a Lázaro, e então tiram a pedra e as pessoas vão tampando o nariz, porque para demonstrar que já havia um cheiro ruim, né? E Jesus diz: vem, Lázaro, sai e vem para fora. E aí fica aquele suspense e vem Lázaro do sepulcro, caminhando com dificuldade. E quando chega na luz, ele sai da gruta, ele está meio azulado, meio arroxeado, né? Como se fosse mesmo uma pessoa que tivesse desencarnado. E à medida que o sol bate nele, que ele respira e Jesus está olhando para ele, a cor começa a voltar à pele daquele homem e ele retorna à vida. Nós sabemos que Lázaro não havia morrido, né? Mas era necessário aquele acontecimento, como disse Jesus, para que creiais, né? Para que acredite. E aí a observação que eu faço nesse episódio é como é importante essa sintonia de Marta e Maria com o nosso Mestre Jesus, que traz então o irmão delas de volta à vida. Desejo a todos nós, nesse momento que já está acabando o nosso tempo, como é importante, queria lembrar como é importante, nesses momentos tão difíceis que a gente está vivendo atualmente, como é importante a gente colocar a nossa fé em ação. Quantos amigos nossos doentes, quantos amigos já desencarnaram, quanta incerteza, será que virá a vacina, o remédio para essa doença, essa pandemia? Quando vamos poder ter nossa vida normal? As crianças vão voltar para a aula, nós vamos poder nos abraçar, voltar a nos encontrar nas casas espíritas. Quando será isso? Não adianta, meus queridos, a gente ficar se atribulando, se perturbando, querendo saber o dia de amanhã. É importante a gente se ligar ao nosso Mestre Jesus, lembrando que não estamos fazendo a travessia sozinhos, estamos acompanhados de forças do bem. Vejamos se nesse momento estamos passando uma tribulação. Algum motivo há para essas forças do bem não estarem agindo agora, nesse momento na nossa vida, né? É necessário essa confiança na providência divina, a confiança nessas forças que, no momento adequado, elas vão agir, elas vão
interferir na nossa vida e tudo terá uma solução. A prova disso é olharmos para trás e vermos quantas situações difíceis a gente já foi capaz de vencer. Importantíssimo a gente lembrar das coisas boas que a gente já viveu e que vamos tornar a viver, porque as forças do bem estão agindo, porque o Mestre Jesus está no comando nessa barca. Tiremos o Mestre da polpa do barco, coloquemos na proa dessa embarcação, que ele seja realmente o comandante de nossas vidas, né? Vamos acender essa fé ardente de Marta, de Maria, confiantes no socorro do nosso Mestre Jesus. Assim como elas, tenhamos a certeza de que tudo estará bem. Mais cedo ou mais tarde, mais dia menos dia, as coisas vão se acertar. E eu digo isso com a certeza de quem já passou muitas situações difíceis na vida e vai passar muitas outras, né? Estamos aqui para isso mesmo, né? Então, agradeço muito esse momento de reflexão, de estudo, desejando que a nossa fé se fortaleça a cada dia, diante de cada desafio, que tenhamos a certeza absoluta de que tudo ficará bem. Lembremos da afirmativa de Jesus quando nos diz: a tua fé te salvou. A nossa fé é que vai nos salvar. Estejamos em paz, meus amigos, e vamos agora respirar fundo. E quem se sentir à vontade, feche os olhos e vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre de todas as horas, aqui estamos, Senhor, com o coração pleno de alegria, pelo momento de reflexão, de paz, de parada, pelo momento em que sintonizamos com seu coração amoroso e que as forças do bem, dos nossos amigos espirituais, nos envolvam e nos inspirem nesse momento. Senhor, obrigada por tudo, por todos os momentos difíceis que já superamos, pelos momentos difíceis que vão nos fazer mais fortes, mais resilientes, mais resistentes. Obrigada, Senhor Jesus, por essa casa de Francisco de Assis que nos mostra o caminho certo para o seu coração. Senhor, nós te pedimos por todos os doentes do corpo e da alma, por aqueles que passam agora em nossos pensamentos. Te pedimos que fortaleçam os trabalhadores no bem, que dê iluminação e inspiração aos governantes da terra, aos médicos, aos cientistas, a todos que buscam uma solução para esse momento tão difícil para a humanidade. Te pedimos, Senhor, que fortaleça em nós a confiança na providência divina, no seu amor e na assistência constante dos amigos espirituais. Senhor, abençoa nossos propósitos de crescimento íntimo, pessoal, espiritual. Te pedimos, Senhor, pelos irmãos que vivem nas ruas, passando por momentos de tanta dificuldade, por aqueles que não têm o que comer, que não têm trabalho, que estão doentes, desesperados. Nós te pedimos, Senhor, que os benfeitores espirituais possam abençoar a cada um. Senhor, abençoa o lar de cada um de nós. Fica conosco, Jesus, nos dê a sua paz. Nos abrace, abençoe esses benfeitores que não nos abandonam nunca e essa casa de Francisco de Assis. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.